e sou a professora de aquarela do projeto Via Arte Mix. No dia de hoje, nessa primeira aula, eu vim aqui apresentar para vocês sobre a técnica de aquarela. Por que eu me apaixonei por essa técnica, como que ela funciona, um pouquinho da sua história sobre aquarela. Bom, antes de tudo, como eu disse, meu nome é Luciana Jorge, eu sou formada em artes plásticas, fiz mestrado em artes visuais e sou artista visual. Uma das minhas técnicas preferidas é a técnica de aquarela. Essa técnica de aquarela, a princípio, ela começou como se fosse uma técnica de rascunho, porque antigamente, quando vinham as pessoas nas naus, nas caravelas, precisava vir um artista realista, naturalista. E esse artista, quando descia da sua embarcação para poder registrar o que eles haviam descoberto, uma das técnicas que ele usava era a técnica de aquarela, por ser uma técnica rápida, de apontamento rápido. E aí depois que ele fazia esse apontamento do que ele estava vendo ali, da fauna, da flora que existiam ali naquela descoberta, eles mandavam todos esses esboços, todos esses desenhos aquarelados para o seu país de origem, né? Sei lá, que seria para Portugal. E lá ele produzia alguma dessas imagens que estavam feitas com aquarela, ele podia passar para uma tela e fazer com pintura a óleo. Então muitas pessoas hoje em dia ainda têm esse conceito de que a aquarela é uma técnica de de rascunho, e não é bem assim, tá? Existem muitos profissionais aquarelistas. A técnica de aquarela, ela é uma técnica de precisão. Não tem muito como você consertar o que você está fazendo. Você tem que levar em consideração as manchas que se formam. Você precisa levar em consideração o tempo. Então, se num dia está mais quente, o seu trabalho seca mais rápido. Se um dia está mais úmido, o seu trabalho demora um pouquinho mais para secar. E essas manchas, elas fazem parte, tá, do trabalho. Elas fazem parte da representação da aquarela. Vou mostrar para vocês algumas aquarelas minhas. Vou mostrar o que seria aquarela. Também tem muita gente que pensa assim, aquarela, né? Aquela pintura que a gente fazia quando estava no prezinho. Não é bem assim, tá? Não é uma técnica tão simples assim, mas também é uma técnica muito gostosa de se aprender. Eu acho que é uma técnica... Eu sou tão apaixonada pela aquarela, porque a aquarela desenvolve o nosso lado sensitivo, também sensorial, sem ser pelo lado místico, tá, das coisas, mas pelo lado técnico também, de você ter uma intuição qual será a próxima cor, qual é a mancha seguinte. E, além disso, é uma técnica translúcida, tá? É uma técnica transparente. Então, tem várias particularidades da aquarela que eu sou apaixonada e vou tentar passar um pouquinho dessa minha paixão para vocês, tá bom? Tem aqui alguns trabalhos meus, vou passar rapidamente para vocês verem. Como a aquarela ela é composta por várias manchas, então às vezes a mancha forma a imagem. A gente vai fazendo depois uma aula aí esses passarinhos aqui também. Esse passarinho também são só manchinhas na sua composição. Outro exercício que nós vamos fazer são essas casas, para vocês aprenderem sobre o úmido e sobre o seco na superfície. A gente também vai ver um pouquinho de aquarela para a gente montar flores. Pode ver que aqui nessas flores também, o que a gente tem são apenas manchas que formam o objeto, né? Então aqui são manchas que formam a imagem. Então a aquarela tem essa particularidade. Pode ver que eu estou mostrando para vocês tudo nesse suporte, que é o suporte do papel, tá? Aqui tem um céu também, ó, tá vendo? Todos são manchadinhos, né? Tudo mancha. Olha aqui, ó. Mais esse cenário. Espero que dê pra vocês verem as composições que se formam aqui. E é isso, tá bom? Então, vou
mostrar agora para vocês. Tem vários livros que a gente pode acessar também para conhecer um pouquinho da técnica, vários artistas que eu vou falar para vocês ao longo do curso. O que a gente vai precisar de material? Veja, eu vou mostrar para vocês uma gama imensa de material, mas você não precisa se avexar, você não precisa ficar aí todo tímido, toda tímida, ou pensando, eu não tenho como comprar tudo isso. Você pode começar a comprar materiais mais simples e ao longo do tempo você vai acrescentando esses materiais aí na sua lista, tá? Eu vou te dar todos os valores, assim, do mais baratinho até o mais caro, para você, dentro das suas possibilidades, não ficar de fora dessa técnica, tá bom? Então vamos lá. Por onde a gente vai começar? Começaremos pelas tintas, tá? Então, as tintas, a gente tem essas tintas aqui, ó, que eu deixo aqui sempre no estojinho para mostrar para os alunos, nesse potinho aqui, ó, que são essas tintas que elas são consideradas tintas para estudante. Vocês vão ver que muitas vezes os materiais são vendidos nessa escala de estudante, semiprofissional e profissional, tá? Tem uma diferença de preço, tem diferença na pigmentação, tem diferença na qualidade do material. Mas para começar, você pode comprar essas aquarelas aqui, que são aquarelas, como eu disse para vocês, de estudante. Essa aqui é uma aquarela da marca Pentel, tá? Vem um estojinho, geralmente com 12 cores, e ela tá nesse formato de bisnaga. Você pode também encontrar aquarela, essa forma aqui, ó, que é a forma de pastilha, tá? É uma forma de pastilha que você raspa o pincel aqui para sair o pigmento. Esse estojinho aqui é um estojinho da Faber-Castell, ele não vem desse jeito, ele já tá bem surrado, tá? E aí ele vem com essas pastilhinhas aqui, e aqui desse lado tem como se fosse um godê, então dá pra você misturar as cores aqui também. Vem um pincel junto, que não é um pincel muito bom, mas dá pra você começar, tá bom? Então essa aqui também é uma aquarela estudante. Essa aquarela aqui também é uma aquarela de pastilha, que é um estojo considerado semi-profissional, que é da Van Gogh. Também vem essas pastilhinhas aqui, que você pode trocar esse refil, né? Acabou a cor, você vai lá e compra essa cor específica. Vem também esse godê e vem um pincel aqui também, tá? Que aí, nesse godê, você pode fazer as misturas de cor. Nós temos também isso daqui que se chama Ecoline, tá? Essa Ecoline é como se fosse uma aquarela diluída. Muitas pessoas falam que isso daqui não é aquarela, mas você pode aquarelar, né? Pode simular a técnica com a Ecoline. A princípio, ela já vem diluída, né? Uma aguinha aqui dentro, já com pigmento. Você fala, nossa, quando você começa a pintar, você fala, nossa, que pigmento vibrante, muito bom, tal. Mas ao longo do tempo, você vai perceber que o seu pigmento vai acabar perdendo a cor. Então, não é muito legal, mas é uma das possibilidades que você pode obter aí também de compra. Então, eu já falei pra vocês da aquarela em forma de bisnaga, já falei pra vocês nessa aquarela aqui, que é em formato de pastilha, já falei pra vocês também dessa aquarela que já vem diluída, que, vamos dizer assim, aquarela, né? Não é bem uma aquarela. E tem as aquarelas que também, ó, tem essa outra marca aqui, que é a Cotman, também é uma pastilha, mas aí tem várias cores que são semi-profissionais. E tem outras aquarelas da Sennelier e entre outras marcas que vocês vão ver aí se você entrar numa loja de artigos profissionais para artistas. Qual que é a diferença? A diferença é no pigmento. Então, às vezes, você compra uma aquarela que é uma aquarela estudante, você vai, às vezes, precisar de uma cor e, às vezes, ela não chega naquela cor que você precisa. Outra coisa também é a duração. Então, se você vai começar a pintar para vender, tem um tempo menor, né, de fixação, ela vai se apagar muito mais rápido do que uma aquarela profissional. Às vezes, até criar fungos. Então, tem essa diferença. Por isso tem diferença no preço, tá? Por conta do pigmento dessas aquarelas. Voltando a dizer que você não precisa ficar chateado se você não tiver
esse arsenal aí, essa munição para comprar todas as cores de uma aquarela profissional, tá? Você pode começar com a estudantil para você experimentando a técnica. Então, falei das aquarelas. Você vai precisar de um godê, tá? Como eu falei pra vocês, essa daqui que vem na pastilha, já vem com um godê que você pode misturar as cores aqui. Se você comprar a aquarela em tubo, você vai precisar de um godê para poder colocar aqui, ó, as gotinhas, né, de cor, para poder fazer as misturas aqui, para poder alcançar as cores. Então tem vários tipos de godê, tem esse daqui de plástico, tem esse aqui de plástico também, tem os maiores, tem vários preços, tá? E por que você tá com esse prato aí perto de você, professora Luciana? Porque tem gente que também faz as misturinhas de cores aqui nessa porcelana, tá? Nesse prato aqui. Porque quando você mistura, dilui a tinta aqui nessa superfície clara de cerâmica, às vezes chega mais próximo do que você vai conseguir aplicando a tinta no papel. Então tudo bem também misturar no prato, assim, claro, tá? E tem os godês também, que são godês de cerâmica. A aquarela, ela é uma tinta diluída em água. Então por isso que às vezes eu tenho sempre esses dois potinhos aqui de água. Um eu uso para limpar o pincel, o outro eu uso mais para recolher tinta, para poder diluir a tinta que eu tô utilizando na hora. E você vai precisar também de um paninho, porque se você molha o seu pincel na água, né, você vai precisar depois de um paninho para tirar o excesso de água. Pode ser um papel, aquele papel que absorve quando a gente faz uma fritura, pode ser um paninho, eu acho legal às vezes até um papel, porque o papel não solta pelinho, mas vai precisar de um paninho, tá? E vai precisar de uma estrela também, são os pincéis. Antes disso, deixa eu só falar uma coisinha. Eu não tenho essa aquarela aqui, nem essa, todas que você mostrou, mas eu tenho um lápis que é um lápis aquarelável. Posso usar no começo? Claro, tá? Vai ser igual a mistura de cores que a gente vai fazer com essa aquarela em tubo ou pastilha? Não. Mas o lápis aquarelável, a princípio, quebra um galho aí para você aprender um pouquinho da técnica, tá? E vamos lá para os pincéis. Então, existe uma estrela, né, que é o pincel e o papel. É legal você ter pincéis de espessuras diferentes. Um pincel grande, um pincel médio e um pincel pequeno, tá? Um pincel fininho. Um pincel maior, ele serve para grandes extensões. Então, se tem um papel muito grande, você vai pintar, usa um pincel com uma brochura um pouco maior, tá? Olha aqui, ó, um pincel um pouco maior. Tem maiores que esse, muito maiores, tá? Mas é legal você ter 3 pincéis de espessuras de tamanhos diferentes. Uma particularidade de todos esses aqui que eu tô falando pra vocês é que eles têm a cerda macia. Porque nós vamos trabalhar no papel e se a gente pegar um pincel, que é esse pincel aqui, ó, de cabo amarelo, né, com essa cerda mais áspera, ele vai machucar o papel. Então não é legal. Tem que ter um pincel com essa cerda mais macia, tá? Uma cerda macia. Existem pincéis que são pincéis de cerda artificial e pincéis de cerdas naturais. Também existe uma diferença no valor. Pincel de cerda natural, eles chupam mais água. E pincel de cerda artificial, menos água. Todas têm a sua especificidade, tá? Tem as suas particularidades, que ao longo do tempo você vai adquirindo esse conhecimento, esse feeling, para poder fazer essa troca. Eu quero fazer meu trabalho mais aguado, eu vou usar o pincel de cerda natural. Quero fazer mais detalhes, então eu vou usar um pincel de cerda artificial. Existem esses pincéis aqui, ó, que é da Daiso, tá? Ele é um pincel de cerda artificial, mas ele funciona legal, tá? Pra você começar, ele vem um joguinho com acho que 3 ou 4 tamanhos diferentes e todo mundo sabe que às vezes tem umas lojas aí de departamentos que o material não é tão caro assim. Então eu tô indicando, se você quiser comprar esse joguinho, vem acho que 3 ou 4 tamanhos diferentes, dá pra começar a brincar.
Tenho também um borrifadorzinho, isso aqui vocês podem ter depois. Então, por exemplo, se eu tô aqui com a minha aquarela e ela tá muito ressecada, eu jogo um spray para começar a umedecer a tinta, tá bom? É legal você ter também esse sprayzinho aí. E agora vamos para os papéis. Os papéis também, eles têm valores diferentes, vários formatos. Vou mostrar para vocês só o formato A4. Então, que é esse tamanho aqui. Mas tem outros tamanhos, folhas que vendem avulsa e por aí vai. Esse daqui eu acho ele legal, tá? É dessa marca aqui, Canson XL, também dá pra começar 300 gramas, tá? Ele é de celulose, então você vai ver quando você for pintar, ele vai prender um pouquinho mais. Mas pra começar a brincar, é legal. O que eu tô falando que é legal? A gramatura dele tem que ser uma gramatura de um papel alto, uma gramatura alta. Porque acabei de falar pra vocês que a tinta de aquarela, ela é diluída em água. Se eu colocar água aqui no papel muito fino, de uma gramatura muito baixa, o papel ele vai dissolver, não é mesmo? Então tem que ser um papel de uma gramatura alta. Esse aqui, como eu disse pra vocês, Canson é marca, mas é um papel interessante para começar. Outro papel legal também para começar é esse daqui, ó, dessa marca Honey Miller, tá? E aí, esse papel, a gramatura dele acho que é 400 e pouco, 425, uma coisa assim. Ele parece um papelão, tá? Mas ele aguenta bastante a água que você vai jogar ali para poder dissolver toda essa tinta, para poder espalhar toda essa tinta, tá? Também é uma outra indicação legal para quem quiser comprar, acho que isso aqui vem 50 folhas. Esses dois que eu mostrei para vocês são papéis de celulose. Mas existem outros tipos de papel, como esse papel aqui, ó, que é um papel de algodão, tá? O brilho dele é diferente quando você for pintar, ele espalha de forma diferente também a tinta. Para vender também é melhor, porque às vezes ele pega menos fungo. Então tem uma diferença, tá? Nessa prática de trocas de suporte, de papel. Tem esse daqui também, que é um papel de fibra de bambu. Tem papéis também que são mais ásperos, tem papéis que são mais lisos. Tudo isso você vai vendo ao longo do tempo, conforme a sua necessidade, conforme o gosto. Mas eu achei interessante para vocês, nesta primeira aula, nosso primeiro conhecimento aqui, nosso primeiro contato, mostrar para vocês a diversidade que nós podemos ter dentro dessa técnica. E que essa técnica não para somente naquela pintura que a gente fazia lá no prezinho, quando a professora mandava a gente pegar o pincel e fazer aquelas casinhas, a casinha com a montanha, tá bom? Eu espero que vocês já tenham começado a se apaixonar um pouquinho por essa técnica de aquarela. E nas aulas seguintes, na próxima aula, nós vamos ver a técnica de úmido e a técnica de seco sobre a superfície e vamos começar a montar algumas figuras aí com a técnica, tá bom? Espero vocês, até lá. Tchau!